Tudo bem, pessoal? Nós estamos iniciando o nosso estudo de língua portuguesa e a nossa primeira aula nós vamos estudar o assunto fonologia, mas eu quero já que você se atente a isso aqui, ó. Por que será que se chama fonologia? Porque fono vem de som e logia vem de estudo, assim como teologia vem de Deus, como biologia, o estudo da vida, né? Teologia, o estudo de Deus, fonologia é o estudo dos sons, por isso fonologia. Para você se lembrar disso, lembre-se do fone que você, né, coloca no seu ouvido. Fone, sai som no fone, então fono, som, logia, estudo do som. Então, como eu coloquei aqui, é a área da gramática que estuda a relação entre os sons e a escrita. Mas uma coisa muito importante que nós temos que colocar aqui é o seguinte: as letras foram inventadas para representar os sons da fala. Ou seja, primeiro o ser humano falou, né? Primeiro ele emitiu o som e depois ele achou um jeito de registrar esse som que ele estava emitindo. Primeiro não surgiu a escrita para depois o som, não, né? Então a escrita é um jeito, né, que foi se aprimorando ao longo do tempo de registrar os sons da fala. Nós também chamamos os sons de fonemas. Às vezes a gente escuta essa palavra, né? Fonema. O que será que é isso, fonema? Fonema, então, nada mais é do que os sons. Eu coloco esse nome de fonema quando eu estou me referindo aos sons. Combinado? Então já começa a perceber a diferença entre letra e fonema. Certo? Vamos lá, vamos prosseguir. Geralmente, cada letra representa um som. Olha aqui a letra A. Qual que é o som da letra A? É o próprio A, né? A gente costuma dizer para os nossos alunos, quem é professor, né? Ou a gente, quando era aluno, escutava dos nossos professores, né? Que neste caso, por ser uma vogal, o som dela é o próprio nome dela, né? Então, o som dela é o próprio nome dela. Então, o nome dela é A, é a letra A, e o som dela também é A. De agora em diante, sempre que vocês virem, ó, essas barrinhas aqui, significa o som. Que som que está fazendo, tá? Não tem como eu escrever o som propriamente dito, né? Então eu coloco essas barrinhas, significa o som. Então o som do A é o próprio A. Combinado? Vamos prosseguir. Só que nem toda letra, o som dela é ela própria como A. A, o nome é A e o som também é A. Nem sempre é assim, então vamos tomar cuidado, porque olha aqui o que eu coloquei pra gente, ó. Entretanto, alguns sons precisam de mais de uma letra para serem representados em determinadas palavras. Em algumas palavras, não são em todas, como a língua portuguesa é muito rica, eu preciso às vezes de duas letras para representar apenas um som. Eu não consigo fazer aquele som com uma letra só naquela palavra, tá? Isso a gente não pode generalizar e achar que é sempre assim, naquela palavra. Por exemplo, olha esse CH aqui, ó, na palavra chuchu. Olha aqui comigo, ó. Repara que na palavra chuchu, esse CH ele tem som do quê? De X. Então eu juntei duas letras para formar apenas um som só. Esse CH tem o som de X. Não é o som de X. Tá vendo? Então, ó. Olha aqui comigo. Aqui. Não é, ó. Aqui. Olha que seta linda. E aqui, só que não, né? Ó. E aqui eu tenho duas letras com apenas um som. E eu já consigo identificar aqui, ó, pela explicação que eu acabei de dar, ó, que é o som de X. Porque dentro das barrinhas é o som que aquela ou aquelas letras está fazendo. Olha aqui, muito cuidado com isso aqui agora, porque o QU em determinadas palavras, tá? Ele tem esse som aqui do K. Eu junto o Q e o U, e os dois juntos formam o som do K. Olha aqui em quero. Se você observar bem, ó, na palavra quero, o Q e o U juntos tem som de K. Não tem um som só pro Q e um som só pro U. Não, eles se juntam e formam um som de K. Olha agora aqui, ó, na palavra professor. Eu junto duas vezes a letra S e que som que vai ter? Som de cedilha. Tá vendo? Em professor, ó, dois S's com som de cedilha.
Mas, prof, um S só também tem som, mas se eu coloco um S só aqui, ó, entre vogais, teria som de Z e seria professor. Aí ficaria estranho, né? Professor não, né? Não rola. Então percebe que então CH tem som de X na palavra chuchu, QU tem som de K na palavra quero e SS na palavra professor tem som de cedilha. Certo? Vamos continuar então? Vamos lá, ó. Então, o que eu estava querendo dizer ali para você? Que quando eu tenho duas letras, ó, duas letras que representam apenas um único som, ou seja, só um mesmo. Ó, é até redundante dizer isso, mas eu quis enfatizar que é só um som, duas letras e um som. Ou seja, um único fonema, vai associando aos nomes, ó. Nós temos um dígrafo. Repare então, dígrafo. Esse di significa dois e grafo vem de grafia. Duas grafias, duas escritas, duas letras para apenas um som. Isso é um dígrafo. Duas letras para apenas um som. Não se esqueça disso. Põe isso aí na sua cabeça. Um dígrafo são duas letras para apenas um som, certo? Vamos lá então, ó. Os dígrafos que são formados por consoantes, ó, dica. Os dígrafos que são formados por consoantes podem ser ou duas consoantes ou que no dígrafo tenha uma consoante. Já basta para ele ser chamado de dígrafo consonantal, ou seja, ou ele tem duas consoantes ou ele começa por consoante. Vamos dizer assim, para ficar mais claro para você. Ou ele tem duas consoantes ou ele começa por consoante, ele vai ser um dígrafo consonantal. Por isso é dígrafo consonantal. Olha aqui, ó, SS na palavra missa, RR na palavra carro, CH na palavra chave, tá vendo, ó? LH na palavra milho, NH, ó, deixa eu até pintar aqui o milho de novo, ó. NH na palavra minha, SC na palavra nascente, mas cuidado, ó, por quê? Duas letras, mas apenas um som. Eu não escuto o som daquele S, repare, eu falo nascente, nascente, eu não falo nascente. É diferente, por exemplo, da palavra escola. Cuidado, tá? É muito diferente, por exemplo, da palavra escola. Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. Na palavra nascente, repara comigo, ó. Nascente. Repare que aqui eu tenho SC junto, juntos, né? SC juntos, mas eu não escuto aquele S. É como se eu falasse assim, ó. Nascente. Não é? O som é esse aqui, ó, nascente. Repara comigo para você ver, ó. Nascente. Agora, quando eu tenho a palavra escola, ó, eu escuto aquele S. Eu escuto aquele S, ó. Eu falo e escuto escola mesmo, ó. Escola. Eu não falo ecola. Percebe como agora esse S soa, ele tem som. Então, escola aqui não é dígrafo. Aqui não. Aqui sim, porque eu não escuto esse S. Como na palavra, por exemplo, adolescente, não é? Eu não escuto aquele S do adolescente. Ó, adolescente, eu não falo adolescente, não. Cuidado, tá? Por exemplo, então também aqui, ó, a palavra Vasco, ó. Quer ver? Olha comigo, ó. Vasco, Vasco da Gama, né, o time. Eu escuto esse S, então aqui não é dígrafo. Aqui não, porque eu escuto o S e escuto o C. Mas lá no nascente eu não escuto aquele som do S. Então por isso que esse SC junto aqui, juntos, formam um dígrafo. Combinado? Vamos lá então, ó. Então, ó. O SC de cresça, eu falo cresça, eu não escuto aquele S, eu falo cresça, parece que aquele S ali nem existe, então dígrafo. Olha aqui no exceção, gente, ó, XC
C, eu não escuto o som do C. Eu tenho duas letras aqui, mas apenas um som só. Olha, exceção. É como se não existisse esse X aqui, ó. E eu falo, ó, exceção. É como se fosse só o E ali, não é verdade? Então, X e C junto, com apenas um som só, dígrafo. Olha aqui, ó. XS, exudar. Exudar é como se fosse assim, uma ferida soltando aqueles líquidos, sabe? Tá exudando. Então, exudar eu também não escuto esse som do X aqui. Ele tá junto com esse S aqui, formando um dígrafo consonantal. Agora, repare que eu deixei até um pouquinho separado aqui, porque aqui demanda uma certa atenção. O QU aqui neste caso da palavra queijo, ó, queijo, tá vendo? Esse QU junto é aquilo que nós estávamos vendo lá no outro slide. Ele tem som de K. Queijo, eu não escuto o som do U. Quando eu tenho QU juntos e eu não escuto o som do U, o que eu tenho? Um dígrafo, tá vendo? Ó, queijo. Mesma coisa aqui, ó, no GU da palavra guia. Eu não escuto o som do U. Se eu não escuto o som do U, ele junto aí com esse G forma um dígrafo consonantal. Combinado? Vamos lá então, ó. Atenção, e não é pouca, é muita atenção agora, ó. QU e GU, ó. QU e GU serão considerados dígrafos apenas quando a letra U não for pronunciada. Quando não for pronunciada. Por exemplo, em guerra, ó, quilo. Repare que fala guerra, ó. Para estudar fonologia, eu tenho que pronunciar as palavras, eu tenho que falar mesmo, ó. Guerra, guerra, eu não escuto U. Então, é dígrafo. Nós também temos outro dígrafo aqui, que é o RR, né? Mas esses são mais famosos, mais clássicos, né? A gente já sabe. Ó, fala quilo, quilo. Eu não escuto o som daquele U. Esse QU juntos aqui, ó, tem sons do quê? De K, não é? Som da letra K. Agora, muito cuidado, porque onde está a pegadinha? Quando esse U sai som, quando ele é pronunciado, daí eu não tenho dígrafo. Aí não é mais dígrafo. Por exemplo, ó, qualidade. Eu escutei o U, ó. Aqui não é dígrafo. Aqui não, ó. Não é dígrafo. Tá vendo? Não há dígrafo, porque eu escutei. Esse U, quando ele for pronunciado, quando a letra U for pronunciada, não tem dígrafo. Olha, água. Tá vendo que agora eu tenho o U do lado do G, igual era lá no guerra. Mas, ó, guerra, não escutei o U. Dígrafo, água, guá. Escutei o U, não é dígrafo, tá? Porque o que é um dígrafo mesmo? Duas grafias com apenas um som. Aqui não são duas grafias com apenas um som. Aqui eu tenho duas grafias e dois sons. Nesse G e O, água, eu escutei o som do G e escutei o som do O. Qualidade, eu escutei o som do Q e escutei o som do U. Então aqui eu não tenho dígrafo. Certo? Vamos lá. Agora tem um dígrafo que as pessoas não conhecem, a grande maioria das pessoas não conhece, que é o dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico. Por que dígrafo vocálico? Porque são duas letras, né? Mas o som é som de vogal formando dígrafo, tá? Eles usam umas duas letrinhas aí como suporte, sabe? Como apoio para formar um dígrafo, mas é um dígrafo formado por vogal, que começa por vogal. Põe isso na sua cabeça. É o dígrafo que começa por vogal. Esse aqui muita gente não conhece. E em questões de prova que pede contagem de letras e fonemas, muita gente erra. Então tome muito cuidado. Vamos lá então, ó. Qual é a formação desse dígrafo vocálico? É uma vogal e mais a letra M ou a letra N. É uma ou outra, tá? Só que tem regrinhas para isso, tá? Mas eu já quero adiantar para você o seguinte. Essa letra M e essa letra N só serve para nasalizar, para o som sair pelo nariz.
ela em si, ela não tem som. Ela não tem som algum. Ela serve para nasalizar a vogal que está antes, mas não é em qualquer caso, tá? Nós vamos ver em quais casos isso acontece. Vamos lá, então? Essas letras servem para nasalizar o som da vogal que vem antes. Olha que exemplo de AM ou AN, ó, na palavra amplo e na palavra canto. EM e EN na palavra empatar e na palavra entrar. Ó, IM e IN na palavra, por exemplo, impedido e inteiro. O M ou o N, combo, longe. O M e o N na palavra umbigo e na palavra juntar. Mas eu quero dar outro exemplo para você ali, por exemplo, na palavra, ó, vamos lá. Deixa eu dar outro exemplo para você aqui, ó, na palavra canto. Repare que canto eu se escreva assim, não é? O cantar, que seja, cantar. Onde está o segredo aqui que nós vamos ver daqui a pouco? Quando eu separo em sílaba, vai ficar assim, ó, cantar, não vai? Mas aquele N ali, ó, este N aqui, ó, ele não tem som nenhum sozinho. Nesta palavra aqui, não. Ele está apenas nasalizando a vogal que vem antes. É como se eu pegasse, agora eu estou fazendo representação de som, hein? E fizesse isso aqui, ó. Cantar. Percebe? Eu brinco com os meus alunos do presencial que eu pego este N e transformo ele em tio da vogal que está antes. Ou se fosse um M, a mesma coisa. Por exemplo, a palavra ampola, né? Ampola, que usa, né, para medicação, ampola com remédio dentro. Se eu separo em sílaba, fica po, lá. Mas o som desta palavra, ó, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Se você reparar, esse M, ele não tem som sozinho. Ele está apenas nasalizando a vogal que vem antes. Ou seja, aquele A é como se ele tivesse um tiozinho ali. Então, o som é esse aqui, ó. Ampola. Percebe? Por isso é dígrafo. Essas duas letras aqui, ó. Essas duas letras aqui, elas têm apenas um som, que é este aqui, ó. Que é como se fosse a vogal com o tiozinho em cima. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho duas letras, mas apenas um som. Só que é um dígrafo que começa por vogal. Então, é um dígrafo vocálico, tá? É um dígrafo que tem como base o som da vogal nasalizado. Combinado? Vamos lá, vamos prosseguir. Então, ó. Para eu saber, é dígrafo vocálico ou não é dígrafo vocálico? Para eu saber se é dígrafo vocálico ou não, eu tenho que analisar 3 critérios, tá? Vamos lá, critério por critério. O primeiro critério, então, 3 critérios devem ser atendidos para que as letras M e N estejam formando um dígrafo vocálico. Primeiro critério, M e N tem que pertencer à sílaba da vogal anterior. Então a dica aqui, ó, o grande segredo está na separação silábica. Eu já reparo. Eu tenho um M ou N depois de uma vogal. Quando eu faço essa separação silábica, este M ou N vai para a vogal, né, para a próxima vogal, para a vogal que está depois, ou ele permanece com essa vogal? Isso que nós temos que analisar. Por exemplo, eu não falei agorinha sobre a palavra ampola. Olha aqui, ó, ampola. Separei em sílaba. Ah, esse M ficou junto aqui com A, ó, nasalizando o som do A. Então é dígrafo vocálico. Agora, repare a palavra amar. Quando eu separo amar em sílabas, fica amar. Mas agora o M, ele não ficou com a vogal anterior. Ele faz parte da outra sílaba e ele tem som próprio. Ele tem o som, ó, amar, ó, amar. O som do M, ele tem som. Então ele não é dígrafo, porque para ser dígrafo são duas
letras para apenas um som. Não é o caso aqui, ó. Aqui não é o caso. Repare então aqui, ó, que este M aqui, ó, tem som próprio. Então aqui, ó, não é dígrafo. Não é dígrafo. Não confunda, tá? Próxima regra. Depois de M ou N, não pode haver vogal. É pelo mesmo esquema, vamos dizer assim, da palavra amar. Por que o M foi para a próxima sílaba? Porque lá tinha um A, né? Ó, amar. Então, o M era do mar. Agora, se depois daquele M não tivesse outra vogal, como por exemplo na palavra ampola, que depois do M vinha um P, aí o M ficava apenas nasalizando a sílaba anterior. Mas nós já vamos ver isso aqui na prática, ó. Inteligente. Olha aqui, ó. Inteligente, ó. Inteligente. O que vem depois desse N? Uma consoante, a letra T. Então, na separação silábica vai ficar inteligente. Repara que esse N aqui, ó, tá nasalizando o som do I. Então, aqui é dígrafo vocálico. Mas na palavra de baixo, ó, até o som muda, ó. Porque lá em cima, tanto é que tá nasalizando, ó, eu falo com o nariz, ó, inteligente, repara, ó. Agora embaixo não, eu falo imediato. Esse M aqui, ó, ele não tá nasalizando o I que vem antes, não. Ele faz parte da próxima sílaba, do me, ó, imediato. Então aqui, ó, não tem dígrafo vocálico não, porque o M tem o seu próprio som. Então aqui, ó, vou até fazer o xizinho. Aqui não é dígrafo. Aqui não é. Na palavra imediato, não é dígrafo. Tá? Combinado? Agora, a terceira e última regra, para eu saber se é dígrafo vocálico ou não é aquele M ou N ali depois de vogal. Observe o seguinte, ó. Este M ou este N não podem ser, jamais, a última letra da palavra. Aqui, ó, a gente precisa um pouquinho mais de atenção. Não pode ser a última letra da palavra, mas por quê, prof? Porque quando este M ou N estão no final de uma palavra, geralmente eles têm som de outra vogal. Sim, às vezes você nunca tinha parado para reparar isso, mas quando este M ou N estão como última letra da palavra, eles têm som de outra vogal. Vamos lá, ó. Vamos analisar aqui comigo. Pensa aqui comigo, ó. Na palavra membro, aqui, ó, eu separo em sílabas. Ó, até falo com o nariz, ó. Membro, membro. Aqui é dígrafo, porque é como se eu fizesse isso aqui, ó. Quer ver? Você vai entender, ó. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Membro. Ó, olha que letra linda. Aquele M tá nasalizando o som daquele E. Então, é como se eu tivesse um tio. Lembra que eu ensinei isso lá atrás, ó? Em cima daquele E. Então, é como se eu fizesse isso, ó. Membro. Nossa, que lindo. Que caligrafia. Membro. Ali é dígrafo. Mas cuidado, porque aqui, ó, eu tenho um M depois do A. Ah, prof, então é dígrafo vocálico? Não. Sabe por que não? Fala esta palavra. Nós estamos estudando fonologia, ó. Fizeram. Este M aqui, ó, ele tem som de U. Fala a palavra para você ver, ó. Fizeram. Então aqui, ó, aquele M aqui com esse A, sabe o que eles formam? Um ditongo, como se tivesse o som de duas vogais. Olha lá, olha o som, vê se não é esse aqui, ó. Fizeram. O som é esse aqui. Então, este M não está nasalizando o A que vem antes. Ele em si já tem esse sonzinho de U. Então, fizeram. Por isso, não é dígrafo. Certo, pessoal? Vamos lá, então, ó. Agora, o contrário de dígrafo, ou seja, duas grafias para apenas um som, o contrário disso na língua portuguesa é o dífono. O que é o dífono? Olha a palavra, ó, di, dois. Fono, som. Então, são dois
sons. Agora é aquele primo rico e primo pobre, sabe? É totalmente oposto. Porque lá eu tinha no dígrafo 2 grafias e apenas um som. Então no dífono agora eu vou ter 2 sons, mas apenas uma grafia, ou seja, apenas uma letra. Então, quando 2 sons são representados pela mesma letra, nós temos um dífono. Olha lá, dífono, 2 sons, né? Só existe um dífono na língua portuguesa, que é o X. Prof, então o X sempre vai ser dífono? Não. Cuidado porque o X ele pode ter som de Z, pode ter o som do próprio X, tem som de S e tem som, às vezes, de CS junto. Alguns também vão falar que é som de KS ou CS, não muda, tá? Alguns vão falar que é esse som aqui, ó, o som de KS. Opa, olha que KS lindo, ó. KS, tá? KS ou CS, tanto faz. O importante é você perceber que o dífono é quando o X tem esses 2 sons juntos na mesma letra. Repare aqui comigo, ó. Por isso que fonologia eu tenho que falar, que pronunciar. Olha a palavra sexo. Sexo. Ó, sé, eu escuto o som do S e o som do E. Que sou. Esse X aqui, ó, ele tem 2 sons. É o som do CS junto. Vê, ó, lembra que eu ensinei? Quando tiver dentro de barras, é o som. Então, ó, sexo. Vê se você não fala assim, ó, sexo. Então, esse X tem som de CS juntos. Olha aqui, ó, anexo. Porque eu não falo anexo. Eu não falo aneso. Não. Eu falo anexo. Olha aqui, ó, anexo. Então, esse X tem som de CS. Outra palavra, táxi. Táxi. Esse X tem som do quê? De CS. X com 2 sons. Um dífono. É o único exemplo de dífono na língua portuguesa. Agora, sabendo disso, que existe geralmente uma letra para cada som, mas também existem os dígrafos, que são 2 grafias para apenas um som, que existe o dífono, 2 sons para a mesma grafia, eu tenho que aprender, ou seja, perceber como que eu faço para contar a quantidade de letras e fonemas, que geralmente é o que aparece em prova de concurso público, né? Para quem for prestar concurso público. Quantas letras e quantos fonemas há a palavra tal é o que nós vamos observar aqui agora, certo? Vamos lá então, ó. Já estamos chegando lá. Ainda há letra que não representa som algum, a gente chama de letra muda, né? Como é o caso do H em início de palavra e às vezes no meio também, mas via de regra no início de palavra. Neste caso é chamada de letra diacrítica. Você não precisa decorar isso, esse nome diacrítico. Você pensa que o H em início de palavra não tem som, ele não tem fonema algum. Prof, então por que que ele tá lá? Aí vem de onde essa palavra veio, se é do latim, se é do grego, de onde é que veio, para a gente saber por que que tem esse H lá no início. Mas na língua portuguesa atual, contemporânea, o H início de palavra não tem som. Só toma cuidado com alguns nomes que as mães colocam nos filhos, por exemplo, Radassa. Aí começa com H, não é verdade? Aí esse H tem som de R, né? Radassa. Então, cuidado com isso, mas isso é exceção da exceção da exceção. Via de regra, o H em início de palavra não tem som algum. Por exemplo, Helena. Olha esse nome, Helena. Está escrito assim, ó, Helena, mas eu falo, ó, sem esse H. Então, eu falo Helena. Hugo, a mesma coisa. Ó, lembra que eu falei que às vezes no meio também a palavra tem H sem ter som? Olha aqui, ó, o estado brasileiro, a Bahia. Olha como que eu falo, Bahia sem som, tá? Então, muito cuidado com isso. Agora, ó, como que eu vou contar? Agora, efetivamente, como eu vou contar a quantidade de letras e de fonemas de uma palavra? Eu vou analisar o seguinte. Primeiro, vou verificar se a palavra possui ou um dígrafo consonantal, ou um dígrafo vocálico, ou um dífono ou uma letra H.
Porque se tiver um desses 4 fenômenos aqui, ó, se tiver apenas um deles, a minha contagem já vai ter alguma diferença ali. Já não vai ser a mesma quantidade de letras e de fonema. Porque nós vimos que cada um desses aqui, ó, altera a quantidade de sons de uma palavra. Então, cuidado. Observe bem. Veja se nessa palavra não há nem dígrafo consonantal, nem dígrafo vocálico, nem dífono e nem letra H no início. Principalmente no início. Combinado? Vamos lá então. Ó. Se a palavra não possuir nenhum dos fenômenos citados anteriormente, ou seja, esses 4 fenômenos aqui, terá a mesma quantidade de letras e fonemas. Olha aqui, ó, macaco. Quando eu olho a palavra macaco, macaco não tem dígrafo consonantal ali, não tem dífono, não tem dígrafo vocálico e não tem a letra H. Então eu tenho 6 letras e 6 tons, ó. Macaco. Escutei o som do M e do A, do C e do A e do C e do O. Então, 6 letras e 6 fonemas. Mesa, mesma coisa, ó. 4 letras e 4 fonemas. Agora, quando tiver um daqueles fenômenos, aí a coisa muda, né? Então, se a palavra, por exemplo, possuir um dígrafo, se ela possuir um dígrafo, o que é um dígrafo mesmo? 2 grafias para apenas um som. Então, se ela tem dígrafo, ela sempre vai ter mais letras do que sons. Vai ter mais letras do que fonemas, porque para eu ter um dígrafo, eu preciso ter 2 grafias para apenas um fonema. Toda vez que tiver dígrafo, vou ter esse fenômeno acontecendo. Olha aqui, ó, abelha. Opa, achei um dígrafo aqui, ó. Dígrafo consonantal. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Mas para cada dígrafo apenas um fonema, então apenas 5 fonemas. Olha aqui na palavra cantor. O que eu tenho aqui? Ó? Um dígrafo vocálico. Ó o N nasalizando o som do A. Cantor, ó, cantor. Então eu tenho aqui 6 letras, mas apenas 5 fonemas. Cuidado, porque, por exemplo, em palavras como chuchu, que eu tenho mais de um dígrafo na mesma palavra, a quantidade de letras vai ser, né, proporcionalmente maior do que a quantidade de fonemas. Conforme, quanto mais dígrafos eu vou encontrando ali, vai acontecendo qual fenômeno? Vou tendo mais letras e menos sons. Olha aqui, ó, chuchu. Opa, um dígrafo aqui e outro dígrafo aqui, ó. Então eu tenho 6 letras no total, mais 4 fonemas, porque esse CH aqui tem som de X. Aqui eu tenho um som só, aqui também. Então eu tenho 6 letras mais 4 fonemas. Agora, muito cuidado com a palavra impressionante, porque se você reparar, eu tenho um dígrafo vocálico aqui, um dígrafo consonantal aqui e outro dígrafo vocálico aqui, ó. Então eu tenho 3 dígrafos. Acontecem 3 vezes o fenômeno. Acontece 3 vezes o fenômeno de eu ter mais letras do que sons. Aqui eu tenho 2 letras, ó, e apenas um som. Fica vendo, ó. Aqui, ó, eu tenho mais letras do que sons. Aqui também, ó, eu tenho 2 letras e apenas um som. E aqui também. Então, repare, ó. Vamos contar letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 letras. Mas eu tenho 14 sons? Não, porque para cada dígrafo eu tenho apenas um som. Aqui eu conto só uma vez. Aqui eu conto só uma vez. E aqui eu também conto só uma vez. Então eu tenho 14 letras, mais 11 fonemas. Agora, cuidado, olha o outro fenômeno aí. Quando eu tiver dífono, ou seja, aquele X que tem 2 sons, lembra? O som de CS ou de KS, como alguns preferem. Geralmente, via de regra, eu vou ter o quê? Menos letras na palavra e mais sons. Por que, prof, menos letras e mais sons? É porque você não lembra que o dífono é uma letra só com 2 sons? Então, a palavra que tem dífono, ela tende a ter o quê? Menos letras e mais sons. Olha aqui, ó, a palavra sexo, nós acabamos de ver, ó. Na palavra sexo, esse X tem som de
CS. Então eu tenho 4 letras aqui, ó, mas eu tenho 5 sons, 5 fonemas, porque esse X tem 2 sons. Na palavra táxi, o mesmo fenômeno, ó, táxi. Olha o X aqui, ó, com som de CS, táxi, que olha o som de CS. 4 letras e 5 sons, 5 fonemas. Na palavra anexo, ah, prof, mas esse an aqui é dígrafo vocálico? Não, separa em sílaba. Anexo. Ó, repare que esse N aqui, ó, fica na segunda sílaba, não fica com A. O A não tem som nasal, não fala anexo, não. É anexo. O N tem som próprio, ó, nexo. Então aqui não é dígrafo não, hein? Agora o que eu tenho aqui, ó, é um dífono. É o X com som de CS. Então, repare que eu tenho 5 letras nesta palavra, mas eu tenho 6 fonemas, 6 sons. Olha a palavra tórax. Repare que esse X aqui, ó, tem som de CS, ó. Fala tórax. Pode pausar o vídeo e fala tórax, ó. Tórax, 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 tórax. Então eu tenho esse CS aqui, ó. Esse X é com som de CS. Eu tenho 5 letras e 6 fonemas. Agora, em relação ao H, cuidado. Porque se ele não tem som, via de regra, eu não vou contá-lo, não é verdade? Então, ó, se a palavra iniciar com H mudo, ou seja, que não tem som algum, essa letra não entra na contagem de fonemas. Olha a palavra Helena. Helena. Eu tenho 6 letras, mas ó, esse H aqui não tem som. Então, ó, na hora de contar os fonemas, eu vou fazer isso aqui, ó. Na hora de contar os fonemas, eu posso fazer um X em cima desse H, ó. E vai continuar Helena, não mudou nada. Hoje, a palavra hoje, ó, 4 letras, mas quantos sons, ó? Esse H aqui de hoje tem som? Não, vou fazer um X, ó, hoje. Então, 4 letras, mas apenas 3 sons. A palavra Hugo, o nome Hugo, ó, risca esse H e vê se mantém o mesmo som, ó. Hugo, manteve? Ah, então 4 letras e 3 fonemas. Heitor, mesma coisa. Se eu tiro o H aqui, ó, fez alguma diferença no som, na pronúncia? Não. Então eu tinha uma palavra com 6 letras, mas eu tenho apenas 5 sons. Beleza, pessoal? Então por hoje é isso aí. Na nossa próxima aula nós vamos continuar estudando fonologia, tá certo? Um forte abraço, até lá!